Meus queridos irmãos, um ótimo dia, um bom dia, posso dizer assim, uma semana abençoada na presença do Senhor. Possamos ter uma semana cheio da graça do Senhor sobre as nossas... Arrumar meu óculos aqui que parece que está meio torto. Mas bom que nós estamos juntos mais uma vez. Ontem, quem estava na nossa igreja, tivemos um culto muito abençoado para a glória do Senhor. Que Deus continue nos protegendo a cada irmão, dando direção em todo o trabalho que ainda precisa ser feito no nome do Senhor Jesus. Continuamos a nossa missão com Atos. Hoje já estamos em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16 vai trazer alguns marcos, alguns pontos muito importantes que Lucas ele faz questão de registrar, onde mais uma vez nós vemos a ação poderosa do Espírito Santo. Eu entendo ao ler Atos para que nós possamos realmente entender a cada dia, a cada momento, a missão e a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando o Senhor disse que deixaria-nos o Consolador, que deixaria o Paracleto, aquele que estaria conosco, aquele que estaria do nosso lado, não só do nosso lado, mas em nós precisamos crer nisso. Precisamos crer que o Espírito Santo está verdadeiramente conosco, nos guardando, nos protegendo, guiando, nos dando direção, nos dando sabedoria. E Atos vai estar recheado disso. Nós vamos perceber. Inicia o capítulo 16 falando ali da conversão, da união que é formada ali com Paulo e Timóteo. Aqui que Paulo conhece Timóteo, alguém que já estava no caminho, já era ensinado pela sua mãe, pela sua avó. Nós vamos ver isso lá em 2 Timóteo, quando Paulo diz isso a ele. E aqui começa o início de uma grande trajetória, de uma amizade, de um discipulado, de um relacionamento muito profundo e muito abençoado, que dá muito resultado em tudo que vem do reino. E aí continua a história a partir do versículo 6, vai tratar como o Espírito Santo direciona, quando o Espírito Santo guia, porque nós vamos ver aqui que Paulo tinha um desejo, um pensamento aí, para o distrito de Damícia, só que chega ali, ele não pode, o Espírito Santo não permite ele ir. É como se o Espírito Santo criasse uma barreira e não permite, não é aqui que eu quero que você vá, não é para lá que eu quero para cá. Então nós vemos como o Espírito Santo fecha as portas e como também ele abre. E precisamos estar sensível, aqui mostra a sensibilidade do apóstolo em entender e não ficar resistindo, não ficar realmente indo contra o Espírito. E isso nós precisamos fazer também com as nossas vidas. Pedir ao Senhor cada dia sensibilidade, direcionamento, para que nós possamos seguir o caminho que Ele tem para nós. Não aquilo que nós queremos, não aquilo que nós achamos. Porque nós vemos que o Espírito Santo fecha portas e se nós continuarmos lendo o texto, de imediato acontece até algo bacana, que é a conversão de Lídia. Ela se converte ao Senhor e fala, poxa, realmente o Espírito Santo estava direcionando, vamos dizer assim, realmente o Espírito Santo estava certo. Mas quando nós começamos a partir do versículo 16, a história muda, porque tanto Paulo como Silas, eles são presos, eles são presos. Então fala assim, será que nós não entendemos errado? Porque não são só presos, eles são açoitados, eles são açoitados. Então fala assim, será que nós entendemos bem o que o Senhor estava nos direcionando? Será? Olha onde nós estamos. Tudo bem, teve aquela questão de Lídia, mas onde nós estamos agora? Preso, machucado, as mãos presas. Eles poderiam ter tido qualquer tipo de situação, qualquer tipo de pensamento, mas não. O texto vai dizer que quando dá noite, ali pela meia-noite, eles começam a louvar, orar e adorar ao Senhor, entendendo que estava no centro da vontade do Senhor, entendendo que estava sendo fiel à direção do Espírito Santo. E muitas vezes nós não entendemos, às vezes uma ou outra prisão que podemos de repente estar momentaneamente. Às vezes enfermidade, às vezes financeira, às vezes em alguns problemas de relacionamento, emocionais, e achamos que Deus nos abandonou, achamos que Deus esqueceu da gente, olha o que está acontecendo com a minha família. Não, de repente o Senhor está nos dando uma oportunidade de verdadeiramente louvar a Ele, de verdadeiramente engrandecer a Ele, verdadeiramente de exaltá-lo. E Paulo e Silas não perdem essa oportunidade. E através disso nós vamos ver todo o relato que acontece,
que não só o carcereiro, mas toda a sua família se converte e é batizado. Olha que maravilha, irmãos. E não é porque Paulo e Silas são grandes homens, não, mas porque Paulo e Silas se decidiram a estar na presença do Senhor, a ouvir a voz do Espírito, a receber direção dele para suas vidas, que essa direção possa levar a realmente anunciar para uma multidão e que essa direção possa nos levar a ser açoitado e preso. Mas o Senhor está ali. E nós percebemos então que o Evangelho continua avançando, a palavra continua avançando. Por quê? Porque eles decidiram ouvir a direção, ouvir o Espírito e obedecer. E que nós possamos também nesse início de semana entender isso. E possamos realmente estar sensível à direção do Espírito. E a direção que ele nos dá, seguir. Que isso possa nos levar a algumas dificuldades, mas sabemos que quando passarmos pela prova, quando passarmos pelo fogo, quando passarmos pela tempestade, o Senhor não vai nos abandonar. Pelo contrário, Ele segura pelas nossas mãos e diz, né, que para que nós não tememos, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus abençoe e vamos continuar firme nesse direcionamento em nome de Jesus.